Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira e hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 14 de Levítico, dando sequência às doenças de pele que a gente começou na semana passada. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E é isso, né? Dermatologista fez uma falta danada, né, naqueles tempos. Bom dia, pessoal. Sequência do texto, né, dessa série de capítulos que nós estamos falando sobre pureza e impureza, né? Vai até o capítulo 15, até a próxima gravação nossa. Agora tem a parte mais positiva, vamos colocar assim, né? Essa semana passada nós vimos como a pessoa era afastada da comunidade, agora como ela é readmitida à comunidade, né? Sim, inclusive antes de começar a leitura e qualquer coisa, eu dei a entender, pelo menos eu acho, se a minha memória não falha, que nesse episódio a gente ia ver medicamentos, e não são medicamentos, a gente vai ver que não. Uhum. É só um ritual de purificação e de retorno da pessoa à comunidade. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Eu li, né, aproveitando que você falou isso, eu lembrei que a gente estava comentando semana passada e eu li um comentarista falando o seguinte, que o sacerdote agia mais como um inspetor sanitário do que como um médico. É isso. Né? Ele não medicava, ele avaliava se estava resolvido ou não o problema. Sim. Boa. Bom, o episódio de hoje a gente divide em 2 blocos, são bem marcados. A gente vai no primeiro bloco até o verso 32 e o segundo bloco do 33 até o final. Um capítulo um pouquinho longo também, mais ou menos parecido com o que foi na semana passada, mas a conversa vai ser boa. Eu consegui algumas informações interessantes aqui e imagino que os meus colegas também tenham conseguido alguma coisa para compartilhar com vocês. Acredita. A Carol tá cheia de doença em casa, né? Não é doença de pele, mas tá cheia de doença. Não. O pessoal aqui em casa pegou a bendita da influenza. Tá todo mundo bem, graças a Deus, mas tá todo mundo de molho. Todo mundo assim, o Fernando e o Natan. Por enquanto. E espero que apenas. Não, velho, Deus tá cuidando, sim, com certeza. Amém. Queria agradecer a galera que tá no Discord. A gente sempre fala, mas sempre fica o convite. É um espaço gratuito pra você estar com a gente, pra você não só acompanhar algumas leituras coletivas que a gente faz por lá, mas também ter a oportunidade de acompanhar as gravações do LBC, que a gente transmite em vídeo, sim, ao vivo por lá. Se você quiser fazer parte, é só, obviamente, instalar o aplicativo aí no seu celular do Discord e acessar bit.ly/leitura coletiva, que você será direcionado ao nosso servidor ali no Discord. Também queria agradecer à editora Mundo Cristão por ter emprestado a NVT pra gente usar nesse projeto e a pianista Maria Lídia por ter emprestado a trilha sonora. Ok, acho que estamos prontos para o primeiro bloco de Levítico 14. A Carol pediu para fazer a leitura do primeiro bloco, então vamos lá, Carol, sua vez. Bora lá. Levítico 14, comecemos. O Senhor disse a Moisés: estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando 2 aves vivas cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida, pegará a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho e o ramo de hisopo e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá 7 vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará com água. Estará cerimonialmente pura e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ficará fora de sua tenda por 7 dias.
No 7º dia, raspará novamente todos os pelos, cabelos, pelos faciais e sobrancelhas. Lavará também suas roupas e se banhará com água. Desse modo, estará cerimonialmente pura. No 8º dia, a pessoa que está sendo purificada trará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano e sem defeito, junto com uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado da cerimônia apresentará a pessoa a ser purificada, junto com as ofertas diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o azeite e os apresentará como oferta pela culpa, movendo-os para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, matará o cordeiro no lugar sagrado onde são mortos os animais para as ofertas pelo pecado e para os holocaustos. Assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É uma oferta santíssima. Depois disso, o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também colocará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite na palma da mão esquerda e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão, ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então, o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado para fazer expiação pela pessoa que foi curada da lepra. Em seguida, o sacerdote matará o animal para o holocausto e o apresentará sobre o altar junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa que foi curada e ela ficará cerimonialmente pura. Quem for muito pobre e não tiver recursos para apresentar essas ofertas, poderá levar um cordeiro para a oferta pela culpa, que será movido para o alto como oferta especial para a purificação. Levará também 2 litros de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite para a oferta de cereal e uma caneca de azeite. A oferta incluirá ainda 2 rolinhas e 2 pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves será usada para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. No 8º dia da cerimônia de purificação, a pessoa que está sendo purificada levará as ofertas ao sacerdote na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará o cordeiro para a oferta pela culpa, junto com o azeite, e os moverá para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois disso, o sacerdote matará o cordeiro para a oferta pela culpa. Pegará um pouco do sangue e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também derramará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite na palma de sua mão esquerda e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada, em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas ou os 2 pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves é uma oferta pelo pecado e a outra é um holocausto. Serão apresentadas junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Essas são as instruções para a purificação daqueles que se recuperaram da lepra, mas que não têm recursos para levar as ofertas requeridas para a cerimônia de purificação. Rapaz, é mão direita, pé direito, orelha direita, mão esquerda. O negócio é sério aqui, né? Antes da gente começar, eu fiquei com uma dúvida enquanto eu lia o texto. Aqui, Deus deixou muito claro
quais animais ele queria, né, que fossem sacrificados, cordeiros sem defeitos, e dependendo da classe social ou dos recursos da pessoa, rolinhas, pombinhos, né? Mas nessa época, isso já era empregado? Tinha diferenciação, visto que todos eram escravos no Egito e saíram de, entre aspas, assim, na mesma classe social? Ou isso ele colocou, mas era uma regra que foi depois usada lá na frente? Não sei. Aí você me quebra, Carol, não tenho a menor ideia, mas é uma boa pergunta. Não, é uma ótima pergunta mesmo, porque às vezes a gente olha só o público que recebeu o texto da primeira vez. E muitas das coisas que nós vamos ver, algumas delas vão se aplicar, inclusive, quando o povo estiver na Terra. Sim, não, lá é claro, né, que vai ter gente rica, gente pobre, mas de fato todo mundo saiu com a mesma coisa do Egito, eu acho, né? É possível que sim, é provável que sim, vamos colocar assim, né? Talvez começou a ter uma diferenciação no sentido do sacerdócio, mas mesmo assim, no deserto era difícil ainda de aplicar algumas coisas, né? Porque os sacerdócios, os levitas, começaram a depender dos demais. Eles não faziam suas próprias plantações, mas aqui no deserto eles também não faziam plantações, né? Então eles saíram com os despojos do Egito. Sim. Como foi feita essa distribuição, a Bíblia não dá detalhes. Mas eu acho que a dúvida da Carol é interessante, porque às vezes a gente perde de vista isso, né? É como aquele texto clássico de Gênesis, quando fala assim, para Adão e Eva, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ué, mas Adão não tem pai. É verdade. Mas o povo de Israel que tá recebendo esse escrito tem. Sim. Então, às vezes, a gente perde de vista que essa é uma lei que não vai se aplicar apenas àquele povo que está recebendo instantaneamente, mas que vai perdurar em Israel. Esse é o código legal sendo formado também, né? Exato, você já tem toda a provisão para as próximas gerações. Maravilha. Falou e não resolveu, né, Carol? Não, mas eu tenho assim pra mim também que é uma coisa que, ó, em algum momento, um de vocês ou alguns de vocês vão dar uma contrastada, não tem jeito. Então, não tem mesmo, já né? fica aí as regras. A regra tá dada como um código legal mesmo, não legal de que legal, código de leis, né? Sim. Exatamente. E prevendo as situações que ainda não aconteceram. Sim. Bom, a gente tem, como o Thiago falou, uma luz de esperança na coisa aqui. E é muito interessante ver os comentaristas, porque se fosse a lepra que a gente pensa para os dias de hoje, ela seria incurável. Então é um indício forte de que são outras coisas que não a hanseníase que a gente estava falando aí desde a semana passada. E aqui, então, uma luz de esperança para as pessoas. Olha, você tem a oportunidade de voltar à comunidade. Gostei muito, eu não lembro qual foi o comentarista que eu vi, mas ele meio que destrincha todo esse processo em várias etapas. E, assim, no limite acaba começando a forçar um pouco a amizade, sabe? De tanta coisa que tem. Mas eu gostei que ele dividiu em 2 grupos aqui, que esse retorno da pessoa tinha, num primeiro momento, o retorno à sociedade civil e, num segundo momento, um retorno aos ritos religiosos. Por isso essas 2 quebras aí a primeira semana, e aí você mais ou menos passa tudo de novo, né? A segunda semana ele raspa os pelos de novo, ele é ungido novamente, sacrifícios e tudo mais. Que olha, você primeiro voltou para a sociedade e segundo, agora você está voltando à comunhão com Deus totalmente, religiosamente falando. Gostei, achei bem interessante e se não fosse esse comentarista eu não ia ter pegado essas nuances não. É um processo de purificação, né? Porque primeiro a pessoa entra e ela não pode morar na casa dela, ela mora numa tenda, né? Sim. Cara, mais ou menos. Eu fiquei meio assim, nossa, é estranho, mas eu peguei um comentarista, eu até trouxe aqui, deixa eu pegar aqui. Eu fiquei me perguntando por que raios ele não pode entrar na própria casa, dado que ele já tá curado, né? E gostei muito do que eu encontrei. Obviamente, isso daqui vai pra tradição judaica, tá? Mas faz todo sentido. Olha só. Embora já no arraial, precisava ficar fora de sua tenda.
As autoridades judaicas dizem-nos que o propósito principal dessa proibição é que o homem ainda não podia reiniciar as atividades sexuais com a sua esposa, para que não viesse a contrair alguma outra impureza. A gente vai falar sobre esses relacionamentos, a impureza dos relacionamentos, no capítulo 15 em Levítico. E aí ele fala, olha, a versão caldaica, sei lá o que é isso, mas algum documento judaico aí. Caldaica com L? Caldaica de caldeu mesmo, é. Ah, então, tá. Caldaica, abre aspas para essa versão caldaica, tá? Ele se assentará fora da tenda da casa de sua habitação e não se chegará à sua esposa por 7 dias. No fim desse tempo, ele estaria socialmente restaurado, ainda que não para participar da adoração no tabernáculo, e aí dentro daquilo que eu falei de 2 momentos ali, primeiro social e em segundo religioso. Mas eu falei, cara, que interessante, porque não tá muito claro na Bíblia por quê. Mas faz todo sentido, pensa, ele ficou sei lá quanto tempo afastado da sociedade, ele pode voltar ao seu seio familiar, só que, cara, segura um pouquinho aí, mais um pouquinho, fica dentro da comunidade ainda, mas fora ali, não vai deitar com a sua esposa não. É, exatamente. A ideia é justamente essa, você tem um processo aqui, né, primeiro você entra de novo no arraial, na comunidade de Israel como um todo. Depois você pode entrar na sua casa, depois de uma semana, na sua tenda, especificamente falando. E depois você pode voltar a ser um membro ativo na participação ritual, né, do culto, nas ofertas e todas as coisas. Então, parece que é um processo de purificação em diversas etapas aqui, né, que o texto está apresentando pra gente. E aí tem os elementos, né, as 2 aves. E aí tem toda a simbologia de, olha, uma ave vai providenciar o sangue, que obviamente tem paralelos ali com o sangue de Cristo, que a gente pode fazer várias vezes, nessa questão da restauração, que o sangue restaura. A segunda ave, a maioria dos lugares que eu consultei, menciona essa ideia de até ilustrar a liberdade que a pessoa está conquistando novamente, sabe? Assim como a ave voa para os campos e a pessoa visualiza aquilo, né? Ao soltar a ave, você está livre também. Mais ou menos isso, é até poético, né? Se a gente for pensar. Mas aí começa, na minha opinião, uma papagaiada. Porque fala, madeira de cedro, pano vermelho e ramo de sopo. Papagaiada por quê? Papagaiada que eu digo dos comentaristas, tá? Porque eles ficam tentando encontrar, não, por que a madeira de cedro? Porque o cedro é uma árvore muito grande, então... E o ramo de sopo é de uma planta baixa, então é para mostrar que as pessoas do mais alto escalão até as pessoas mais simples eram atingidas por isso. Aí eu falei, talvez não, sabe? Talvez era simplesmente a madeira que era usada e pronto, né? Então. Tem muito, às vezes tem muita superinterpretação, eu também tenho essa... eu não gosto, mas tem, né? Essa visão, né? Às vezes tem muito disso. Sim. Mas algumas coisas parecem fazer sentido e serem interessantes, né? A gente tem que sempre ler com filtro, né? Essas coisas. Eu fiquei tentando imaginar esses elementos juntos, Thiago, antes de você seguir. Sim. E também não concluí, assim, tá? Mas na minha cabeça, esse pedaço de madeira é meio que um cabo que vai usar o pano vermelho para amarrar o ramo de sopa e formar meio que um pincel, assim, uma brocha de pintor que vai aspergir, assim, sabe? Mas também não sei, assim, eu fiquei confortável com essa ilustração na minha cabeça, porque ele junta tudo isso. Teve até um escrito judaico que falou que essa segunda ave que vai ficar viva, ela era presa pelo pano vermelho, que em outras traduções era um fio vermelho, e aí quando vai soltar ela, você corta esse fio e ele vai, até porque no texto diz que essa ave que ia ser solta, ela também é suja de sangue da ave que foi sacrificada, né? Isso, mergulhada no sangue. Isso. E esse sangue que era aspergido também na pessoa que está sendo purificada, né? Isso. Que tem todo esse elemento de purificação, né? Se você lembra, esses elementos, né, da madeira, do hisopo, são citados em outros textos de rituais de purificação. Davi, no Salmo 51, o salmo que ele confessa o seu pecado ali ao Senhor, tem um salmo que, de forma poética, ele fala assim, purifica-me com hisopo. Eu acho que vale a gente explicar o que é hisopo, porque eu li hisopo na Bíblia tantos anos na minha vida sem ter a noção do que é isso. Basicamente é um ramo que absorve muito líquido, tá? Como se fosse mesmo um pincel grosso ali. Uma planta, né? E, enfim, pode ser de vários tipos de folhagens assim, mas a ideia é que eu molho ele e espirro e ele retém o líquido até que eu consiga espirrar. Sim. Sempre que você encontrar ramo de hisopo, pensa nisso. Facilita. Sim, e era usado para rituais de purificação como esse. Isso.
Agora, tem uma semelhança que a maioria dos comentaristas vão tratar também aqui, desse ritual com o ritual principal, eu diria, de Israel, que vai aparecer em Levítico 16, daqui 2 programas, que é o dia da expiação. No dia da expiação, chamado Yom Kippur, né, pelos judeus, você tinha 2 bodes. Aqui você tem 2 aves. Sim. E muitos fazem esse paralelo porque de fato tem algumas semelhanças. Certo. A gente vai chegar em Levítico 16, então eu não vou comentar muito isso, mas naquele ritual do dia da expiação, um bode era oferecido como oferta, o outro era enviado para o deserto. Sim. Que representava o pecado do povo sendo carregado e tal. Aqui você tem 2 aves também. Uma é sacrificada, assim como um bode era sacrificado. A outra é também enviada embora. Ela é molhada no sangue e solta. Sim. Então muitos vão fazer um comparativo de significado aqui entre o que está acontecendo no dia da expiação, do pecado de todo o povo, e nesse processo de purificação do homem que tinha contraído uma doença de pele e agora está sendo restaurado à comunidade. Como se a primeira ave representa ali a morte daquele animal em favor do homem que está sendo purificado, e a segunda como se estivesse levando embora, né, os pecados e a impureza daquele homem. Que inclusive foi sujo com esse sangue, né, a ave, como a gente falou agora há pouco, simbolizando isso também. Sim. Tem uma questão que eu achei interessante, que um comentarista trouxe aqui pra gente também, que tinha uma distinção entre Israel e as nações vizinhas no que diz respeito à questão da purificação. Porque essa questão de ser considerado impuro por alguma doença não era exclusividade de Israel. Sim. Tá? As nações vizinhas também, às vezes a gente olha para a lei e fala assim, nossa, como Israel era severo com algumas coisas, mas isso era comum entre os povos antigos, essa questão de pureza e impureza. Sim. Tudo isso não era exclusividade de Israel. Apesar de Israel ter uma lei um pouco mais diferente, vamos colocar assim. Nos povos vizinhos, quando alguém era infectado por uma doença desse tipo, eles tentavam uma série de ritos mágicos, até exorcismos, para tentar curar a doença da pessoa. Era a forma como eles tentavam resolver o problema. Em Israel, você vê que não tem isso. Não tem, porque não faz parte da religião, né? Seria estranho a questão Deus. Exatamente. Mas é interessante notar que, a gente até falou, né, brincou no começo, que o sacerdote, ele não era responsável em fazer nenhum tipo de cura. Ele só averiguava. Sim. Com base nisso, eu vou trazer até a citação, um autor diz o seguinte: nesse aspecto, Israel era diferente das nações vizinhas, que praticavam exorcismo e ritos mágicos para tentar curar doenças. Em Israel, um homem precisava buscar auxílio diretamente de Deus em oração e não depender dos remédios duvidosos da medicina popular, com esses ritos, né, mágicos dos povos ao redor. Então, o que ele quer destacar é o seguinte: em Israel, a única forma da pessoa ser purificada não era por algum rito externo, era por Deus, pela sua vontade, purificar aquele homem. Sim. Os ritos eram posteriores, não eram ritos para serem curados. Eram ritos de gratidão e adoração por Pela Deus cura. ter resolvido o problema da pessoa, ter curado a pessoa. Sim. Tem uma diferença aqui no motivo pelo rito entre Israel e os demais povos, né? Eu fiquei meio confuso entre esses elementos, porque aparecem, antes de falar da parte dos pobres e tal, né? Mas aparecem 2 cordeiros e uma cordeira fêmea aqui. E a hora que começa a descrição, eu fiquei meio confuso. Que hora que mata o terceiro animal, sabe? Porque o que eu me lembro é que para o holocausto tem que ser um macho, sem defeito e tudo mais. Então um dos cordeiros ali tava ali. Quando a gente olha todo aquele repeteco que a Carol leu, que pode, em vez de ser 2 cordeiros, ser 2 pombinhos ou 2 rolinhas. E um deles, inclusive, para o holocausto, outro para a oferta da culpa ou do pecado. E eu fiquei meio perdido aí. Mas outra coisa desses elementos que também me deixou um pouco confuso, e isso depois da gente ter passado vários capítulos prestando bastante atenção nos rituais de purificação e de ofertas, aparece um elemento novo aqui, né? O tal foi traduzido aqui como a caneca de azeite, e nem é traduzido como caneca, chama o cestário de azeite. E aí eu falei, cara, não lembro desse elemento.
E aí, de fato, não lembro porque não teve esse elemento. E achei também em outro lugar que esse azeite era usado na cerimônia de aspersão e unção, que foi mencionado aí no verso 15, mas ele é mencionado 4 vezes nessa sessão, os versos 10, 12, 15 e 21, e mais nenhuma outra parte da Bíblia. Eu falei, por isso que não lembrei, enfim, porque não teve, né? Não tinha reparado nisso. Pois é, então, o cestário de azeite me soou estranho dentre os elementos, mas de fato é único, assim, essa questão aí. E não só ele, mas é aquele azeite que o sacerdote faz uma conchinha com a mão esquerda, a Carol até falou, né, mão direita, mão esquerda, ele faz uma conchinha, derrama esse azeite ali. Esse cestário é porque é mais ou menos esse volume mesmo, uma caneca. Então já vai escorrer, pelo menos na minha mão não consigo carregar uma caneca de azeite sem derramar, né? Mas ele vai ter todo o ritual dele passar na orelha, passar no dedão, do pé, da mão e no fim derramar na cabeça da pessoa que está sendo purificada ali. Uma coisa que eu gostei, e talvez tenha um significado aqui de novo, outras coisas que a Bíblia não explica por quê, mas esse ritual de ficar passando nos dedões e na orelha era um ritual para o sacerdote, para a ordenação do sacerdote e só. Nenhum daqueles primeiros ofertas que a gente viu nos primeiros capítulos tinha isso. E de repente você está fazendo um elemento que faz parte de um ritual de ordenação do sacerdote, ou talvez até do sumo sacerdote, para alguém que tá voltando da lepra, sabe? Eu falei, nossa, parece que é mais importante, sei lá. O que eu li aqui sobre isso foram 2 coisas. Primeiro que o azeite, ele de fato era usado em algumas circunstâncias bem específicas em Israel. Para consagração de pessoas, né? Então você tinha a unção, né? A unção do rei, a unção do sacerdote, então você tá consagrando alguém. E também para questões de purificação e até associado a alguma espécie de efeito de cura, pelo menos simbólico. Sim. Né? O azeite na Bíblia é usado muitas vezes como um elemento que era usado para questões envolvidas com doença. Sim. Como um unguento tinha unção ali, né? do azeite, exato. Então, você parece que tem algum símbolo, pelo menos, de purificação e de cura daquele homem que está sendo ali restaurado a comunidade de Israel com esse derramar do azeite. Eu vou muito pro campo da purificação porque ele passa nos dedões e na orelha o sangue primeiro e o azeite vem por cima. Sim. Exato. Então, enfim, acho que é mais esse lado da purificação mesmo do que alguma coisa medicinal. Não, eu acho que não tem efeito medicinal, é mais simbólico mesmo. Sim. Mas a purificação estava relacionada à cura, a pessoa estava curada. Por isso que ela tá purificada. Acho que por isso o símbolo, né, também. E a questão das extremidades que o Tan falou, o que eu li é que nessas, seja do sacerdote, seja agora do homem que está sendo purificado, o passar o sangue, o óleo nas extremidades do corpo, na orelha direita, na ponta do dedo, não sei, representava a totalidade. Você falou isso aí num outro episódio, né? É como se fizesse uma moldura na pessoa. Você vai passando nas extremidades e isso representa o todo, né? Então a ideia é de purificação completa também. Tem uma coisa que tá na Bíblia, mas não tá tão explícito. Mas tá no texto, é só assim, a gente tem que pensar a respeito. Esse ritual todo só podia acontecer com a participação dos familiares ou de alguém muito próximo dessa pessoa que estava voltando, né? Porque ela estava excluída da sociedade. E de repente você tem, olha, para você voltar, você tem que juntar uns animais aqui, você tem que fazer isso, fazer aquilo, só que ele não estava apto para fazer nada disso. Então, é interessante a gente ver que, imagino eu, né, a família dele, ou a comunidade, os amigos, as pessoas mais próximas daquela pessoa, elas também faziam parte desse ritual de retorno da pessoa à sociedade. Eu acho isso muito bonito. Porque é uma cultura completamente diferente da nossa, né? A nossa cultura é mais individualista. Eles tinham mais a cultura do clã, da tribo, né? Então você tinha um aspecto social muito mais forte. Sim. Da vida comunitária, assim, né? Era a pessoa que pertencia a um clã, que pertencia a uma tribo, que pertencia à nação. Então você tinha uma identidade e uma solidariedade comunitária muito maior. E a gente indo para aquela coisa do mais pobre ter um gasto menor dentro desse ritual de purificação, não só a troca dos animais é feita, mas não sei se vocês notaram, a quantidade de farinha muda também.
No primeiro caso foi traduzido aqui, né, como 6 litros, é estranho medir farinha em litro, né, mas enfim, 6 litros de farinha, e quando a pessoa for muito pobre, cai para 2, mas a caneca de azeite mantém, porque enfim, eu preciso da quantidade para conseguir fazer as unções ali necessárias. Também só um detalhe para pegar. Também é interessante notar que a pessoa que ia fazer esse processo de reentrada na sociedade, né, na comunidade de Israel, ela tinha que oferecer... Lembra que nós vimos nos capítulos 1 a 7, 5 tipos de sacrifício, né? Sim. Aqui a pessoa, para voltar, ela tinha que oferecer 4. Praticamente todos, né? Praticamente todos obrigatórios, na verdade. Uhum. O único que era voluntário que não era necessário ser entregue. Então ele tinha que fazer a oferta queimada, que é o holocausto, a oferta de cereais, a oferta de purificação, que acho que é pelo pecado, na versão que a gente tá lendo. Isso. E a oferta de restituição, que é pela culpa. Então, todas essas ofertas precisavam ser entregues para readmitir a pessoa na comunidade de Israel. Só a oferta pacífica, que é de Levítico 3, que era voluntária, que não tá exigida aqui. Todas as outras eram exigidas. Talvez a gente pode pensar assim, poxa, é muita coisa. Mas a gente tem que lembrar também que a pessoa ficou fora da comunidade. Ela ficou um tempão sem poder oferecer sacrifício. Então. Eu meio que fui atrás dessa oferta pela culpa. É esquisito. Que culpa a pessoa teve, sabe? A gente usa o peso dessa palavra culpa, né? Uhum. Mas esse aí só encontrei um indício externo, né? Mas um dos comentaristas, ele falou exatamente isso que o Thiago mencionou. Ele tá há muito tempo sem fazer as ofertas. E algumas delas eram obrigatórias. Então, nesse sentido, essa oferta pela culpa é meio que pra desculpar, eu tô fazendo aspas aqui, mas enfim, estamos só com áudio, né? Pelo fato dele não ter cumprido com aquelas ofertas que ele tava impossibilitado de cumprir. Então meio que arruma ali a situação dele. Sim. Diante de Deus. Que também é traduzida, a gente viu, né, que essas ofertas, elas têm possibilidade de tradução, e talvez faria mais sentido como oferta de restituição. Isso. Então eu tô restituindo algo que eu não pude fazer durante o meu período de impureza, e agora eu estou restituindo isso. Pra mim tá fechada essa primeira parte, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa. Eu tenho uma dúvida só, mas é uma dúvida que eu sei que eu não vou ter resposta. Mas lança, a gente conversa sobre ela, não tem problema. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Deuteronômio, a gente vai chegar lá, hein? A gente sabe que quando uma pessoa, ela contraía lepra, enfim, essas doenças de pele, ela tinha que ficar afastada do convívio com os outros habitantes ali, né? Por uma questão de saúde, né? Vamos colocar dessa forma aí. Uhum. O sacerdote, quando ele ia analisar a pessoa, investigar ali pra ver se tinha passado ou não, ele fazia isso perto, longe, porque... Porque ele pode se contaminar, né? Né? Deus protegia a ponto de... Não sei. Então. Não usava luva de látex, né? Nem de silicone. Máscara. Covid, né? Mas são dúvidas assim que surgem. De novo, é porque a gente tá muito acostumado aqui com o nosso contexto, né? Então, a gente vai no hospital, então os médicos estão sempre usando ali álcool 70, enfim. E a gente sabe que não existia nada disso, né? Geralmente, Carol, eu não tenho a resposta de fato completa à sua pergunta, mas só para trazer alguns indícios que podem ajudar. Uhum. Geralmente, a ideia da transmissão se dava pelo toque, tá? Então, por que a pessoa saía da comunidade de Israel? Porque alguém poderia esbarrar nela. Se você toca num impuro, você fica considerado impuro. Lembra? Não pode tocar em um cadáver, você não pode tocar em alguém que está com um determinado fluxo corpóreo, com alguém que está com uma doença de pele. Então, geralmente era pelo toque. Sim, provavelmente o sacerdote não tocava na pessoa. Ele olhava, certo, né, e tinha os indícios lá. O pelo tá branco. A ferida parece estar mais profunda do que a pele. Então, geralmente, o que indicava contágio era o toque. Certo. Tanto é que quando Jesus cura leprosos no Novo Testamento, o que acontece é o inverso, né? Jesus, ao tocar o homem, alguém que está impuro,
Em vez dele se contaminar, a pessoa é curada. Olha aí. Legal, né? A pessoa é purificada. Então você tem toda essa questão, né? De que o poder de Jesus é tão grande que em vez de, ao tocar, em vez de ele se contaminar, ele purifica a outra pessoa. Sim. É demais. Então você tem essa relação, né, que o Novo Testamento apresenta. Deixa eu, inclusive, abrir um parênteses aqui pra falar, inclusive, o quanto o LBC me ajuda, inclusive, em mensagem, né? Olha aí. Domingo agora, à noite, na minha igreja, eu preguei... Era uma mensagem avulsa, né? A gente trabalha em série lá, mas em alguns momentos nós trazemos mensagens avulsas. Aham. Aí eu escolhi o texto de Lucas 17 pra pregar, que é a cura dos 10 leprosos. Aí você foi ouvir o episódio lá. Falei, deixa eu aproveitar que eu tô com isso em mente. Exatamente, né? Deixa eu aproveitar que eu tô com isso. Aí eu fui lá pra Levítico 13, né? Pra falar sobre a questão da lepra, que é aquele texto que só o samaritano volta pra agradecer no final, né? Sim. Então foi bem interessante. Olha aí. Que legal. Eu sei de ouvintes que usam, são ou pastores ou pregadores de tempos em tempos, que usam o nosso programa assim, como fonte de inspiração para montar suas próprias mensagens aí. Muito bom. Eu acho ótimo, né? Enfim, a gente tá entregando aí para as pessoas usarem mesmo, e mesmo que indiretamente aquilo que a gente acabou produzindo aqui chegou em comunidades que nem ouviram o episódio. Olha que legal. É verdade. E no meu caso não ouviram mesmo porque não saiu ainda Levítico 13, né? A não ser que entrou aqui no Discord. Né? Olha aí. Eu não mencionei, acho que vale mencionar, né? O rito de purificação envolve lavagem de roupas, acho que muito dentro daquilo que você falou, Carol, de não só a pessoa estar curada, mas de descontaminar, porque a roupa dele estava em contato com a pele dele, e aí ela estava contaminada também. Então, ela é lavada 2 vezes nesse processo, e a raspagem dos pelos completamente, até a sobrancelha, cara, que absurdo. Então. A sobrancelha demora muito pra crescer, não é? A pessoa ficava estranha, né? É. Sem sobrancelha. Ela raspou e 7 dias depois raspa de novo. Mal deu tempo de crescer, nada. E eu fiquei, assim, tentando vencer o anacronismo, mas o que será que eles usavam pra raspar na época? Tipo, não tinha gelete, uma pedra, uma faquinha. Eu vi já na escola que tem uma pedra, não sei se era essa, tá? Que ela é muito afiada e tal, e o pessoal usava ela pra... Isso nas aulas de história lá. Sim. Certamente eles aprenderam com os egípcios. Verdade. Os egípcios não têm esse costume de manter pelos, né? Exatamente. Olha aí. Para os egípcios, o ter pelo no corpo era algo meio considerado até como sinal de impureza. Por isso que o povo de Israel tinha que viver à parte, né? Quando é levado lá pro Egito. O povo lá, o Jacó, os filhos vão viver numa terra à parte lá. E também por isso, provavelmente, que quando os irmãos chegam até o Egito, José os reconhece, mas eles não reconhecem José. José tá com uma aparência completamente diferente, Sem barba, com roupas egípcias, sem pelo nenhum no corpo, então completamente diferente. Né? Se bem que ele foi com uns 15 anos, né? Não sei se ele já tinha barba, né? Ah, mas tem homem que quando tira a barba é outra pessoa. É impressionante. Tem uns vídeos engraçados na internet disso. Então. Nenezinho chorando, cadê meu pai? Pois é. Não, mas a questão dos pelos deixa a pele à mostra, né? Muito mais à mostra. E eu vi alguns lugares dizendo também que, de repente, você tem alguma contaminação, alguma impureza no próprio pelo ou cabelo do corpo. Então você ajuda a eliminar qualquer tipo de vestígio que pode ter ficado no corpo. Achei interessante, é um cuidado adicional bacana aí. Sim, e o pelo era um dos elementos que eram avaliados, né, pra ver se a pessoa tava impura ou não. Tinha um cabelo ficado branco, umas coisas assim, né? Legal, vamos para o bloco 2 então. A partir do verso 33 eu vou fazer a leitura até o final. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: quando chegarem a Canaã, a terra que eu lhes dou como propriedade, e eu contaminar com manchas de mofo algumas das casas de sua terra, o dono de uma dessas casas irá ao sacerdote e dirá: minha casa parece ter manchas de mofo.
Antes de entrar para examinar a casa, o sacerdote mandará esvaziá-la a fim de que nada dentro dela seja declarado cerimonialmente impuro. Em seguida, entrará na casa e examinará o mofo nas paredes. Se encontrar manchas esverdeadas ou avermelhadas e a contaminação parecer mais profunda que a superfície da parede, o sacerdote sairá pela porta e isolará a casa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará para examiná-la. Se constatar que as manchas se espalharam nas paredes, o sacerdote ordenará que as pedras das áreas afetadas sejam removidas e levadas para fora da cidade até um lugar cerimonialmente impuro. Depois disso, as paredes internas da casa serão inteiramente raspadas e o material raspado será jogado num lugar impuro fora da cidade. Outras pedras serão trazidas para substituir as que foram removidas e as paredes serão rebocadas com barro novo. Se, contudo, o mofo reaparecer depois de todas as pedras terem sido substituídas e de a casa ter sido raspada e rebocada de novo, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se constatar que as manchas de mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por mofo corrosivo e a casa está impura. Será demolida e suas pedras, madeiras e todo o seu reboco serão levados para fora da cidade até um lugar cerimonialmente impuro. Quem entrar na casa durante o período de isolamento ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Quem dormiu ou comer na casa deverá lavar suas roupas. Se, contudo, o sacerdote voltar para examinar a casa e constatar que as manchas de mofo não reapareceram depois de colocado o reboco novo, ele a declarará pura, pois é evidente que o mofo desapareceu. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo. Matará uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa, pegará o pedaço de madeira de cedro, o ramo de isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água limpa. Em seguida, aspergirá a mistura sobre a casa 7 vezes. Quando o sacerdote tiver purificado a casa exatamente dessa forma, soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela casa e ela ficará cerimonialmente pura. Essas são as instruções para lidar com a lepra, incluindo feridas de sarna com manchas de mofo sobre peças de roupa ou numa casa e com inchaços, erupções ou descolorações da pele. Esse procedimento determinará se a pessoa ou objeto está cerimonialmente puro ou impuro. Essas são as instruções a respeito da lepra e do mofo. É interessante ver que o processo é praticamente a mesma coisa, né? Para casa ou para uma pessoa. Sim. Agora, Carol, aqui entra bem a situação que você perguntou. Porque no deserto eles não moravam em casas. É, verdade. Essa prescrição é futura. Mas é bem declarado no texto, né? Sim. Quando chegarem a Canaã. Exatamente. Essa prescrição é futura. Então você vê daquela pergunta que você fez anteriormente. Sim, sim. O interessante é que a gente sabendo do futuro, a gente sabe que nem Moisés nem Arão vão entrar, né? Na Terra Prometida. É verdade. Então é importante que realmente isso fique registrado, né? Para as pessoas que ali estarão, né? Porque eles mesmos não estarão. Eles não viram isso acontecer nenhuma vez, né? Pois é. Uma coisa que eu acho bem interessante e que mostra até a própria teologia do povo de Israel é, no começo, a terra que eu lhes dou como propriedade. Então é eu, Deus, que estou dando essa terra. E mais do que isso, e eu contaminar com manchas de mofo algumas das casas de sua terra. É uma ação divina, o contaminar da casa das pessoas. Uhum. É estranho se a gente for pensar assim, mas ao mesmo tempo não é estranho, porque a gente acredita tudo a Deus, né? Até as coisas, entre aspas, aí, ruins que acontecem com a gente, eles já estavam sendo educados teologicamente de que mesmo mofo na sua casa era mandado pelo próprio Deus. Nós até citamos no episódio passado até a questão de demônios e tudo, né? Uhum. Na teologia bíblica como um todo, claro que demônios vão aparecer, o inimigo existe, mas não existe aquela ideia de que aquilo que é mal é um ataque de uma força maligna, surpreendente ou fora da soberania de Deus.
Deus está sempre no controle de todas as coisas e Deus, como o Tan leu aqui no texto, né? Deus causando isso. Como força ativa na coisa, né? Exato, como força ativa, né? Então, a existência de demônios e Satanás não elimina em nenhum momento da teologia bíblica a ação e a soberania divina. Como se as coisas estivessem fora do controle dele e o que é mal é causado por uma força que Deus não pode resistir, né? Sim. E o que eu acho mais impressionante é que, aparentemente, essa verdade bíblica que incomoda a gente não parece incomodar a galera do Antigo Testamento. Fica até como lição pra nós. No sentido de que, cara, quem disse que Deus não pode fazer o que ele quiser, sabe? E que quem disse que o que ele fez, que a gente considera como ruim ou não bom, é ruim ou não bom. E não é, porque a gente sabe que Deus é bom o tempo todo, mesmo quando ele faz ativamente algumas coisas que nós não consideramos como bom. Se nós lermos o livro de Jó, nós vamos ver que Satanás aparece no começo, naquele diálogo, mas todo o argumento de Jó e questionamento de Jó é pra Deus. O Todo-Poderoso me afligiu. Ele fala de Deus causando essas coisas nele. Né? A perspectiva de Jó é de Deus. Jó nem fala de Satanás em nenhum momento do livro, né? E a esposa dele fala, ó, amaldiçoa esse Deus aí que tá te mandando tudo isso. Ela era da nossa época, provavelmente. Uma mulher à frente do seu tempo. Né? Pois é. Nem sempre é bom ser à frente do seu tempo. Ai, ai, ai. Bom, eles vão ter casas, as casas vão mofar, vai aparecer. Não sei se vocês já tiveram problemas com mofo nas paredes da casa de vocês, mas é um inferno pra sair isso aí. Saco. Ou infiltração, ou qualquer coisa assim. Aparentemente elas eram rebocadas com barro, pelo menos é como optou a tradução aqui da NVT. Não foram todas as traduções que eu encontrei esse termo, tá? Eu não sei se é a melhor opção aqui, mas aparentemente eram, ou pelo menos era comum. E barro é úmido, né? Ele retém umidade e é um convite aí a aflorar mofo. E é interessante que, ao mesmo tempo que casas era alguma coisa cara, e eles tentavam resolver a situação trocando as pedras e tudo mais, parece que não tem muito pudor ou muito tato em falar, beleza, tá condenado e vai, sabe? Lima essa casa aí e faz outra. Pois é. Sim. É claro que não é algo irrelevante para eles, né? Mas, novamente, como nós falamos no capítulo anterior, mostra a seriedade com que Deus tratava a questão e que o povo de Israel deveria tratar a questão. Porque aqui é uma lepra de casa, vamos colocar assim, né? O termo é o mesmo, inclusive, né? Exato. A gente traduz como mofo aqui, pra fazer sentido, porque não existe lepra em casa, né, no nosso visão, mas a palavra é a mesma, é uma contaminação numa casa, e tem a questão, né, da pureza que a gente tá falando, mas o Tan até citou, né, não sei se você já lidou com mofo em casa. A gente sabe que tem uma questão também de saúde aqui. Eu acho que de tudo que a gente viu, talvez seja o mais perto de preocupação com saúde. Até porque ela tinha potencial de inutilizar, mas de tornar impuro os móveis da casa, as pessoas que estão lá dentro, as pessoas que comem nessa casa. E ao mesmo tempo é interessante a gente falar, a pessoa não tem problema de descartar a casa, mais ou menos também, porque notem que a casa ela se tornava cerimonialmente impura só a partir do veredito do sacerdote que fosse lá. Como na doença de pele. Decretei que está impuro. Daqui pra frente está impura. Daqui pra trás não estava ainda. Então eles falavam, tira todos os móveis de dentro. E não é tira e vê se eles estão com mofo. É tira, porque se ele falar que está impuro, tudo dentro vai estar. Então tira antes de decretar a impureza. É uma preocupação, né, com as coisas. Eu tenho rinite crônica. Se eu tô em algum lugar que tem mofo... Não, é verdade, eu não tô brincando. Pra mim é terrível. Eu não consigo ficar, né? Às vezes a gente vai, por exemplo, num acampamento. Aí você vai naquele lugar que tá fechado há muito tempo. É terrível. Sim, verdade. Então, a questão do mofo na casa tinha uma questão de prejuízo também pra saúde, né? Sim. Com certeza, eu passo pela mesma coisa que o Fernando, qualquer alteraçãozinha já começa a espirrar, e aí no nosso antigo apartamento a gente descobriu que a parede do nosso quarto estava com mofo.
Graças a Deus, hoje em dia existem tintas e produtos, já pensou? Um né? Que a gente não precisa tirar. Já pensou? Ai, ai. É interessante, porque eu pesquisei bastante coisa fora dessa vez, foi legal. É interessante que as pessoas que estudam isso começam a falar, tá, mas que tipo de tratamento existia na época? Aí é tudo especulatório, né, no fim das contas. Mas aparentemente eles não tinham conhecimento, sei lá, de passar um vinagre na parede pra resolver, coisa que aparentemente resolve, tá? Eu, pelo menos num dos livros mencionou isso, não sei se isso é verdade ou não. Mas não, eles, raspa, né? A gente fica pensando nas edificações de hoje, né? Tira o reboco. Eu imagino que não seja tão diferente, a menos dos materiais, com cal e tal. Mas a ideia de arranca o reboco, espera, vê se prolifera e não. Troca um pedacinho da parede ali, troca um tijolo, troca pedras, né? Que são faladas aqui. Mas como se tivesse tirado um pedaço do tijolo ali, coloca outros no lugar, reboca outra vez e fica de olho. E de novo esses 7 dias olhando, ver, enfim, tempo suficiente para o mofo demonstrar se ele tá lá ainda ou não, né? E novamente, como nós falamos na questão da doença de pele, aqui é algo que dependia da honestidade do morador da casa. De falar, né? E, cara, é um prejuízo enorme pra ele mesmo, né? Exato. O sacerdote, vem aqui investigar porque apareceu uma mancha aqui na minha parede. Ninguém saberia se ele não falasse. Apesar de que Deus saberia, né? Por isso que a questão lá do temor ao Senhor, né? Sim. A grande questão é, você falaria? Você acabou de construir sua casa, acabou de entrar ali, você, sua esposa, formando sua família, sabendo... Não, eu não vou nem dizer, pode ser que tem que demolir. Cara, eu moro aqui, eu vou ficar 7 dias fora da minha própria casa, sabe? Tem um custo ali envolvido, logístico pelo menos, sabe? Mas esse cuidado que as pessoas têm de serem honestas, até dentro do que você falou agora há pouco, Thiago. Essa questão de senso de comunidade era muito maior do que o senso de individualidade. Sim. Porque se eu não tratar isso daqui, vai acabar afetando, sei lá, o meu vizinho, as pessoas que estão aqui. Eu posso, de repente, contrair a lepra deles ali, alguma coisa de pele por causa da coisa na minha casa. Não esqueça que é a mesma palavra aqui para casa ou para pessoa. E de repente você pega uma doença de pele ali por conta de tentar ficar escondendo alguma situação que deveria ser dita porque eu quero me preservar em vez de preservar a comunidade. Acho que é isso, eu não tenho muitas informações a mais sobre o capítulo. Como é que vocês estão em relação a isso? Eu também, o que eu tinha anotado de comentários, a gente acabou tocando aqui em algum momento, eu acho que era isso mesmo. E aí a gente termina o capítulo que vai falar dessa questão de lepra, né? Os 2 capítulos, né? 13 e 14, que falaram basicamente de lepra. E semana que vem, dando um spoilerzinho, nós vamos terminar essa parte da questão de pureza e impureza com questões que vai envolver secreção corporal, né? Sim, fluxos corporais aí. Que também é um capítulo... daqueles guilty pleasure. Enfim, é isso. É interessante ler Levítico. Eu passo por um capítulo assim, pensando se ainda tem gente que chama o pastor, o presbítero, pra vir abençoar a sua casa nova e espirrar coisas na casa, benzer suas casas e tudo mais. Tem bastante. Você já teve que falar não pra isso alguma vez, Thiago? Ou Já. Não, a gente ensina, né? Às vezes a pessoa vem de um contexto diferente, né? E tem essa ideia, né? De que a casa tem que ser abençoada e tal, né? E a gente acaba ensinando, né? Às vezes a pessoa vem de um contexto onde isso é comum, de passar alguma coisa, né? Desde sal grosso, óleo e coisas do tipo, né? Que você tem em outras abordagens religiosas aí. Algumas até com uma roupagem cristã, né? Mas que também usam essa ideia de elementos meio místicos, assim, para trazer algum tipo de bênção sobre o ambiente. A gente tem que explicar pra pessoa, né? Sim. Não tem nada errado de você agradecer, né, por uma aquisição de uma casa, de você... então, vamos organizar um culto de gratidão aqui nesse local novo, exato. Isso é legal, eu acho bacana. Exato, né? Orar, consagrar ali nesse sentido, né? Sim, eu me mudei faz pouco tempo e quando nós saímos do nosso apartamento, a gente realmente orou, agradeceu. Sim. Por acaso, meu pai é pastor, então rolou aí, né, uma dupla bênção, por assim dizer.
Ó, o Anderson no Discord tá falando, benzer não, mas muitos consideram a oração do pastor mais poderosa que a sua própria. Daí mostra que falta intimidade mesmo de quem solicita essas orações alheias. Mas é o que o Thiago falou também, viu, Anderson? Porque a gente vive num país que ele tem muitas heranças culturais e religiosas diferentes. Então, às vezes, a gente simplesmente dá não, isso não é bíblico, sabe? Chama a conversa, sabe? Entenda o contexto de uma pessoa. Não tô dizendo que ela tá certa, nem que você tem que fazer isso, mas não desmonta uma pessoa porque ela vem de uma realidade ou de uma cultura ou de uma crença que não é a nossa, nunca é. Uhum. Assim, trate as pessoas com educação, sabe? Com respeito. Uhum. E acho que é um caminho bom pra si. Sem dúvida. E a oportunidade de ensinar. Sim, né? com certeza. A oportunidade de trabalhar. Sim, com certeza. Acho que é isso, então. Semana que vem a gente volta. Capítulo 15, como o Thiago falou, secreções corporais aí. Mais um daqueles capítulos de não acredito que isso tá na Bíblia, né? Pra quem não lê muito a Bíblia, mas sim, tá. A gente já falou da lepra da casa, agora a gente vai falar sobre secreções corporais. E tudo isso está aí pro nosso benefício, né? Se tá aí é porque Deus quis que estivesse. E que tem algum valor pra gente aprender alguma coisa. Então, eu convido que continuem com a gente e aprendendo cada vez mais, conversando e tentando entender o que Deus tem pra nós, até nos dias de hoje, tá? Não acho que seja só para os dias da época de Israel, não. A gente aprende muito nessa conversa aqui e espero que a gente esteja acrescentando na vida de vocês. Semana que vem, então, a gente volta e até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Eu agradeço aí pela companhia, pela paciência de vocês. É muito bom aprender e livros que as pessoas às vezes podem considerar menos atraentes, né? Como Levítico. Tem aí tanto a nos ensinar, né? Então, eu realmente estou muito feliz da gente estar aí mais da metade dele, né? Falta ainda um tempinho, mas muito obrigada. Continuem, por favor, orando por nós, pela nossa saúde, para que influenza ou qualquer outro tipo de doença não cheguem em nós. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Nem lepra, nem nada do tipo, né? Por favor. É isso aí, pessoal. Muito bom. Como a Carol lembrou bem, rompemos a metade aqui do livro já, né? Capítulo 14 de 27. Então tem sido muito bom estudar Levítico com vocês. Espero que Deus esteja abençoando a sua vida como tem feito com a minha no aprendizado desse livro. Nos vemos semana que vem.